Olá, eu sou Marcos Barros e esse é o nosso canal Geoide. Sejam todos bem-vindos. Hoje no nosso vídeo nós vamos falar de uma figura que está em todas as páginas da mídia mundial, Xi Jinping. Vamos saber um pouco da vida, do cotidiano dessa figura, dessa personalidade famosa, mas também muito poderosa. Mas antes eu gostaria de lhe pedir, se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faça seu comentário, compartilhe esse vídeo e assista principalmente ele até o final. Então vamos lá. Quem é afinal Xi Jinping? Presidente da República Popular da China, atual presidente do Partido Comunista Chinês. Um histórico longo de política e participação política em seu país. Xi Jinping vem de uma condição familiar pobre, onde o seu pai já era membro, já era ativista do Partido Comunista Chinês. Teve uma infância, digamos assim, não muito conivente com o que deveria ser a infância de uma criança. Morou em cavernas, teve problemas com fome, mas estudou, se formou em engenharia química, estudou muita ciência política e geopolítica, entrou para a política, foi governador de província, chefe presidente da Comissão Militar Chinesa e hoje ocupa o maior cargo na hierarquia do Partido Comunista e na hierarquia política da China. Xi Jinping é o quinto líder chinês após a Revolução Comunista e o sétimo presidente desde a Revolução Comunista. Sua visão de mundo ampla tem levado a China a fazer acordos com países os mais impensáveis, ex-inimigos inclusive da China, como o Japão, a Coreia e muitos outros. A China está presente no mundo inteiro com sua economia, com sua tecnologia e com a sua ciência, derrubando velhos inimigos ocidentais. Olha só, o Ocidente vê Xi Jinping como um problema. Inclusive a mídia não se farta de chamá-lo de ditador. Mas a gente precisa ver o contexto do que é democracia e do que é ditadura, principalmente nos países ocidentais. As culturas milenares orientais têm uma forma, uma visão muito diferente de mundo daquilo que se concebe aqui como liberdade de expressão, liberdade democrática. A China, um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, deixou o mundo boquiaberto nas últimas 6 décadas, com um crescimento econômico arrasador, crescendo a níveis de 10% ao ano, com um desenvolvimento tecnológico e científico gigantesco, e na figura de Xi Jinping, que é o grande líder unificador do seu país, extremamente popular e benquisto. A gente acompanha os vídeos da China, a gente vê como o povo recebe em todos os recantos do país aonde ele vai. A sua popularidade não se reflete hoje somente ao povo chinês e ao seu país, a toda a Ásia e também a todo o mundo conhecido. Xi Jinping é um dos homens mais proeminentes da atualidade. Eu poderia aqui citar dezenas de homens importantes que deixaram seus legados e seus feitos para a nossa civilização. Mas no momento, na atualidade, na modernidade que nós vivemos, Xi Jinping faz a diferença muito grande, pragmático, muito sério, bem dentro do contexto cultural do povo chinês, fala pouco, mas com certeza muito inteligente, pensa bastante antes de falar. Não é bravateiro, gritador, esperneador, como muitos políticos ocidentais que nós vemos atualmente. O padrão chinês de sempre fazer as coisas detalhadamente, com calma, com paciência, construindo ao longo do tempo, é o que faz a diferença entre a cultura oriental e ocidental. E isso se reflete nessa riqueza e nesse avanço que a China deu ao longo de todos esses anos. E não poderia ser diferente na figura do seu líder maior,
o Xi Jinping, nas questões militares, nas questões econômicas, até mesmo nas questões internas e sociais. A preocupação com a qualidade de vida do seu povo, a preocupação com a economia do seu país, a preocupação com a segurança interna e externa da China. O governo chinês investe bilhões em segurança militar, mas também investe muito mais em segurança alimentar, porque é 1 bilhão e 400 milhões de bocas, como eu já disse, para dar comida todos os dias, e precisa-se ter uma economia forte, precisa-se ter um planejamento grande. A China cresce assim a níveis avassaladores no mundo e já bateu a maior economia do planeta, entre aspas, os Estados Unidos da América. Isso sem dar um tiro, sem fazer uma ameaça, sem invadir território de ninguém. Bem como eu disse aqui, no estilo chinês de lidar com as situações e com as questões. Não pode ser diferente, não poderia ser diferente. A figura de Xi Jinping passa essa tranquilidade, essa harmonia e essa sabedoria, e de forma nenhuma o mundo poderia simplesmente não se render à sua competência e às suas qualidades como ser humano, como líder, obviamente, como um homem do mundo moderno. Muito diferente daquilo, como eu já falei aqui, que a mídia o taxa, a mídia ocidental. Mas isso tem a ver com a inveja, isso tem a ver com ódio, isso tem a ver com o dinheiro que a mídia recebe dos governos ocidentais para queimar, falar mal e distorcer de todos aqueles que se opõem a esse modelo em que nós vivemos aqui no Ocidente, esse modelo escravista, esse modelo midiático, esse modelo desavergonhado, que não quer a prosperidade da humanidade, mas somente acumular riquezas para si. Bem diferente da China, o Xi Jinping é, segundo os dados econômicos do seu próprio país, um homem rico, bilionário, mas que abriu mão de toda a sua riqueza em função de uma vida simples, calma e tranquila e voltada para os interesses políticos, econômicos, financeiros e sociais da nação chinesa. É o líder, sim, é o grande homem da atualidade, e nós veremos muito mais a cada dia com todas as conquistas que o povo chinês está tendo. Quem dera que um dia os nossos líderes sejam racionais e pragmáticos, como o líder chinês Xi Jinping. Falaremos mais em outros vídeos sobre essa personalidade que está fazendo a diferença no mundo multipolar. Haja visto aí o BRICS, haja visto aí todo o avanço científico da China e tudo que a China tem deixado para a humanidade, muito pelo contrário do que outros países e outros líderes têm deixado. A China tem nos deixado o exemplo de um povo trabalhador, um povo honesto e um povo que corre atrás do seu desenvolvimento e do seu bem-estar, levando também sua política de bem-estar a todos os outros povos do mundo. Basta a gente fazer uma pesquisa e acompanhar e ver a diferença entre a liderança de Xi Jinping e muita gente que tem por aí liderando os países da chamada ocidentalidade democrática. Um grande abraço à China, que Xi Jinping prospere mais ainda junto com seu povo. Até a próxima.